Olá, como vai você, caríssimo estudante, aí na sua batalha, né? Com uma boa nota no Enem. Estamos aqui torcendo por você, que você consiga realizar seus sonhos, né? Nós estamos tentando contribuir com essas videoaulas e agora nós estamos trazendo uma novidade, né? Que nós acabamos aí de montar o nosso blog e no blog nós estamos colocando apostilas em PDF. Você poderá estudar matemática e física, tá? Seguindo nossas videoaulas, mas lá você vai encontrar um complemento que são exercícios para você estar resolvendo. E além dos exercícios nós tiramos de alguns livros de concursos públicos e vestibulares, nós também pegamos as questões do Enem específicas para cada apostila. Então, por exemplo, na apostila de proporção, você vai encontrar lá toda a matéria de proporção, exercício de proporção e ainda vai encontrar as questões que caíram no Enem que são resolvidas por proporção, tá joia? Então, é um material muito legal, muito rico, bem detalhado. Entre lá, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você acessar aí o nosso blog e poder baixar o material. Se você quiser assistir as aulas também por lá, você pode conseguir, que elas também são disponíveis no blog, tá joia? Mas é mais uma opção que nós estamos dando aí para vocês se prepararem melhor e conseguirem uma boa nota, tá joia? Bom, começando essa videoaula, nós vamos falar de operações em conjuntos numéricos, tá? Diagramas de Venn, ok? Os diagramas de Venn, né? Você já deve ter resolvido algum problema, são aqueles problemas, né, que muitos alunos agarram neles e têm muita dificuldade, mas a partir dessas duas videoaulas, essa e da próxima, eu acredito que você vai conseguir resolver com bastante facilidade. Então vamos para o conceito. Os diagramas de Venn são representações geométricas usadas para facilitar as relações de união e intersecção entre conjuntos. Então, quando nós falamos de diagramas de Venn, na verdade são representações geométricas, como círculos, quadrados, triângulos, retângulos. É uma figura geométrica que você vai fazer para você poder representar dentro dessa figura geométrica um conjunto, né, numérico e poder trabalhar com ele. Você vai ver onde há intersecção entre o conjunto, onde não há intersecção, quais são os elementos que pertencem a mais de um conjunto, quais são os elementos que pertencem a apenas um dos conjuntos. Tá joia? Bem, quando você vai usar isso, que é muito interessante, você pegou um problema lá, você vai resolver, e então quando eu vou usar essa ideia para resolver o problema? Olha, você vai usar os diagramas quando há situações em que o entrevistado vai optar por duas ou mais opções. Então, geralmente, esses diagramas serão usados para resolver problemas em que eles vão falar assim, por exemplo, foi feita uma entrevista da preferência das pessoas sobre determinado produto. Aí fala, existe o produto A, B, C e D. Aí ele começa a dar as opções. Uma pessoa escolheu o produto A, 5 pessoas escolheram o produto A e B, 6 pessoas escolheram o produto C e assim por diante. Então, são aquelas situações em que um conjunto de pessoas, tá, irão escolher entre uma, né, ou mais opções. E então você terá que organizar os dados do problema para você resolver. Tá já? Estou trazendo nessa videoaula um exemplo, na próxima videoaula resolveremos mais 2 exemplos um pouquinho mais complicados, tá joia? Então veja só, vamos pegar esse exemplo primeiro e depois nós complementamos com outros. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Veja só, um exame classificatório foi composto por apenas 2 questões, ok? Sabendo, primeira coisa, 100 pessoas acertaram as 2 questões, 170 pessoas acertaram a primeira questão. 100 pessoas acertaram apenas uma das questões. 95 pessoas erraram as 2 questões. A pergunta é, qual o número de pessoas participaram da classificação? Então, vamos pegar aqui, nessa questão, algumas coisas importantes. Então, quando eu for resolver um problema assim, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o chamado conjunto universo. Eu estou representando ele aí por esse retângulo azul. Esse é o chamado conjunto universo. Ele representa todos os envolvidos nesse problema, ok? Quem são os envolvidos? São as pessoas que erraram as 2 questões, as pessoas que acertaram uma das questões e as pessoas que acertaram as 2 questões. Então, na verdade, o conjunto universo
vai representar todos que participaram desse exame. Então, quando fala assim, quantas pessoas participaram desse exame, eu tenho que descobrir quantas pessoas estarão dentro desse conjunto, dentro desse retângulo azul aí, ok? Só que, dentro desse retângulo azul, você tem pessoas que erraram, tem pessoas que acertaram uma, que acertaram a outra, ou tem pessoas que acertaram as duas. Então, nós vamos dividir agora em pequenos conjuntos, tá? Para fazer isso, o mais usual, que dá, assim fica melhor para fazer, é com círculos. Então eu faço aqui dois círculos, no caso eu estou usando dois círculos de cores diferentes, um vermelho e um amarelo, ok? Bom, esses dois círculos de cores diferentes representam as duas questões. Então veja lá, eu tenho um conjunto universo azul, e dentro desse conjunto azul, né, eu tenho dois conjuntos. Um conjunto de quem acertou a primeira questão e um conjunto de quem acertou a segunda questão. Já? Agora vamos lá para as opções. 100 pessoas acertaram as duas questões. Nesse tipo de problema, é aconselhável, tá, que você comece sempre por aquela dica que eles vão dar, aquela pista, onde há duas opções envolvidas. Tá joia? Ó, as pessoas só erram esse problema quando elas começam justamente na ordem que foram apresentadas as opções. Você não vai começar na ordem, você vai ler e vai procurar o seguinte: tem alguma opção que fala, tem alguma dica que está falando para mim que as pessoas ali procuraram, né, responder mais de uma opção? É justamente essa dica que você vai pegar primeiro. De todos que estavam apresentados no problema, essa aí fala, ó, 100 pessoas acertaram as duas questões. Por que eu vou começar por essa? Porque eu vou pegar a intersecção dos conjuntos. Tá? Tenho dois círculos, um vermelho e um amarelo. A intersecção é uma região onde os dois conjuntos estão entrelaçados, ela pertence aos dois. E é justamente aí que eu vou colocar as 100 pessoas que acertaram essas duas questões, que é justamente ali. Ó. Viu lá? Tudo bem. Agora, eu tenho mais alguma opção que pessoas que pegaram, acertaram as duas ou tentaram as duas? Não. Então eu vou pegar agora na ordem que tiver lá. Veja só, 170 pessoas acertaram a primeira questão. Ok? Eu vou considerar a primeira questão o círculo vermelho. Então, se 170 pessoas acertaram essa questão, eu já tenho que 100 pessoas acertaram a primeira e a segunda. Então, sobrou para nós apenas 70 pessoas fora do círculo amarelo e vermelho. Essas 70 pessoas pertencem somente ao círculo vermelho, que acertaram a primeira questão. Ok? Então, veja que isso é muito importante. Depois, eu tenho uma outra dica. 100 pessoas acertaram apenas uma das duas questões. Bom, para acertar uma das duas questões, as pessoas têm que estar dentro do círculo vermelho ou dentro do círculo amarelo, mas não pode estar na região onde os dois círculos são comuns, que já tem lá os 100. Como eu já tenho 70 pessoas no círculo vermelho que acertaram apenas a primeira questão, isso faz sobrar para nós apenas 30 pessoas que acertaram a segunda questão, certo? Que a questão está no círculo amarelo. E depois eu tenho uma outra opção, uma outra dica que diz assim para mim, olha, 95 pessoas erraram as duas questões. Então essas 95 pessoas não estarão dentro do conjunto amarelo nem dentro do conjunto vermelho, elas ficarão fora dos dois conjuntos. Elas estão naquele subconjunto onde você tem as pessoas que erraram as duas questões. Então, veja que o nosso conjunto universo ficou distribuído dessa maneira aí. Ó. 70 pessoas acertaram a primeira, 100 pessoas acertaram as duas, 30 pessoas acertaram a segunda e 95 pessoas não acertaram nenhuma das questões. Então, nesse caso, eu terei essa soma, eu vou somar cada elemento ali. 100 mais 70 mais 30 mais 95. Isso aí eu tenho que 295 pessoas acertaram as duas questões. Tá ok? Bom, essa é a nossa primeira videoaula desse assunto. Voltaremos com a segunda videoaula. Tá? É super importante. Se você não entendeu bem nessa primeira, volte o vídeo, veja de novo, pegue uma folha, tente fazer separadamente, confira a resolução. Esse é um tipo de problema que vai aparecer muito. E quando nós chegarmos na videoaula de probabilidade, você verá que eles são usados também em questões de probabilidades. Tá joia? Então, é uma matéria importantíssima. Você viu que não é tão difícil. Dá para você resolver com calma e tranquilamente. Ok? Te aguardo na próxima videoaula.
Não se esqueça, entra no blog, lá tem questões dessa matéria para você resolver e tem também questões do Enem para você resolver. Então, um grande abraço, até a próxima videoaula.